Olá, graça e paz, meus amados irmãos, meus queridos. Que bom, mais uma vez, vamos bater um papo aqui sobre a Bíblia Sagrada, sobre o estudo da palavra. Eu sou Arlindo e este é o canal Tua Graça Me Basta. E eu quero ter um momento aqui com os irmãos de descontração, de estudo da palavra, onde nós possamos ter esse momento de interação, que é muito importante, né? Você acompanhar aqui nosso estudo, aquilo que nós temos passado para os irmãos, uma vez que nós fomos criados dentro do sistema, irmãos, religioso, e hoje nós estamos aqui para ajudar aqueles que estão aprisionados e que sofrem por não entenderem, têm muitas dúvidas a respeito do Evangelho da Graça, do entendimento desse Evangelho, que hoje eu vejo que tem sido bastante divulgado, mas para muitos ele ainda é novo e tem trazido muitas dúvidas. Então, esse canal é mais um dos canais que tem ajudado os irmãos, tem procurado ajudar os irmãos, né? Então eu quero pedir que você que tem assistido os nossos vídeos e que tem gostado dos vídeos, que você faça sua inscrição no canal, compartilhe o canal, deixa lá o seu joinha. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser deixar lá nos comentários, nós temos outras pessoas aqui que pode também estar ajudando os irmãos. Nós temos também, meus amados, um grupo de pessoas que tem batido papo pelo Telegram, tá? E ali também muitas pessoas têm perguntado e têm tirado dúvida. Está aí na descrição do vídeo o nosso grupo do Telegram, estamos também no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, então é fácil você achar essa turma do canal Tua Graça Me Basta. Vamos lá, para o vídeo. Hoje nós queremos falar aqui sobre o trecho bíblico onde que diz que o Filho do Homem foi levantado. Para nós ele foi levantado, porque nós temos o entendimento da escatologia consumada, tá? O que queria falar com os irmãos, conversar com os irmãos, é assim que muitas dúvidas, irmãos, porque as pessoas elas acreditam que as profecias bíblicas estão para se cumprir ainda. Muitas coisas irão se cumprir. E o que nós temos pregado é já o preterismo já completo, né? Tudo já se cumpriu. Esse é o nosso entendimento em graça. Tudo já se cumpriu. Então nada falta, não falta mais nada para se cumprir. Então o que a gente tem feito nos nossos vídeos é tentar mostrar para os irmãos nos textos bíblicos, né, que tudo se cumpriu. Desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o Apocalipse, tudo que está ali, um dia foi profecia, um dia se transformou em história. Quando aquilo se cumpriu, deixa de ser um livro profético, um trecho profético, ou um ato profético, para se tornar, então, história. E é isso que nós cremos. Nós cremos que a Bíblia hoje é um livro histórico, porque tudo nela se cumpriu. E então nós estamos aqui para tentar abrir os olhos dos irmãos, dos participantes, para que eles também enxerguem isso na Bíblia, na palavra. Porque uma vez questionado, Jesus estava com o povo hebreu ali do seu lado, os irmãos hebreus do lado dele, e Jesus disse para eles no capítulo 5, isso de João, do livro de João, capítulo 5, livro histórico de João, capítulo 5, versículos, se eu não me engano, 39 e 40, se eu não estiver enganado. Jesus fala para eles, olha, vocês veem as escrituras, né, vocês leem as escrituras, vocês buscam as escrituras porque vocês acham que nas escrituras está a vida eterna. Vocês vão encontrar a vida eterna nas escrituras. Mas essas mesmas escrituras que vocês buscam, elas testificam de mim. Então, tudo que está na Bíblia, tudo que foi deixado na Bíblia, como livros históricos, livros de ensinamentos, livros que trazem para nós ali o contexto histórico
de um povo que conviveu com Deus, né, que foi o referencial de Deus para as demais nações, isso se tornou história. E nessa conversa de bastante interação com os irmãos, a gente quer então propor para os irmãos que os irmãos abram a mente, tá? Que você não seja tomado por um sentimento de que nós estamos tentando enganar vocês, nós estamos vindo com coisas novas. Não. Nós vamos abrir a Bíblia, vamos ler, vamos observar o tempo verbal, vamos observar a história, vamos observar ali o verbo, o tempo, né, dentro do contexto, e foi assim que nós aprendemos a Bíblia. E assim, então, nós também queremos ensinar os irmãos a entender a palavra. Então, hoje o assunto nosso será a respeito do Filho do Homem, né, que foi levantado. Nós sabemos que um dia o homem caiu, sofreu uma queda, e isso lá em Gênesis, e quando Jesus vem, é dito que ele foi levantado, né? Então, eu quero já que os irmãos abram a Bíblia, se possível, você acompanhar, senão nós vamos colocar a Bíblia aqui também para os irmãos acompanharem, que vocês fiquem bem à vontade, tá, irmãos? Estejam à vontade, se tiver alguma dúvida, vocês perguntem, mas o texto inicial está lá em Gênesis. Vamos, então, lá para o livro de Gênesis, capítulo 3, e a partir do versículo 1, onde nós lemos desse jeito. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A serpente faz uma pergunta à mulher. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É nesse versículo 15 que eu quero parar com os irmãos. Aqui nós vamos entender que o versículo 14, o Senhor Deus, ele diz, ele está tendo uma conversa com a serpente. Ele está falando com a serpente. Ele fala a serpente, né? Então, o versículo 15, ele está dizendo, ele está falando com a serpente. Então, ele fala para a serpente: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente. Quando ele fala o seu descendente, ele fala a mulher, o descendente da mulher. Este ferirá a cabeça. Então, o descendente da mulher ferirá a cabeça do descendente da serpente. E o descendente da serpente ferirá o calcanhar. Lhe ferirá o calcanhar. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter para entender o texto da queda do homem. Aqui é a descrição, então, da queda. Mas essa queda, ela gera consequências, tá? E é isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui no texto bíblico. Então, nós vamos pegar o capítulo 4 e vamos ler aqui até o versículo 13, onde nós vamos entender o que é a queda do homem. Nós vamos entender a queda aqui sobre a ótica da revelação, onde nós vamos ler assim, olha: coabitou o homem, o Adão, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então tá. O primeiro que nasceu foi Caim, primeiro filho. O Caim, então, ele era descendência da serpente. Tá? Entenda isso. O Caim era da descendência da serpente. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, o descendente da serpente, a descendência da serpente, ela nasce com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel. Abel era descendência da mulher. Caim, descendência da serpente, Abel, descendência da mulher, segundo o texto que nós acabamos de ler no versículo 15, 3,15. Então, nasceu Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Não esqueça que Caim era descendência da serpente. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, nota aqui, irmãos, que o texto fala que Deus ele se agradou de Abel e da oferta de Abel, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Muitas vezes, quando você está lendo esse texto, você não está entendendo a profundeza da revelação, porque dá a entender aqui no texto que as obras de Abel agradaram a Deus e as obras de Caim não agradaram a Deus. Só que nosso estudo aqui, irmãos, ele é aprofundado, tá? Nós precisamos entender na origem do texto. Nós não precisamos, nós não temos que ficar aqui no que nós achamos, naquilo que nós mentalizamos, naquilo que nós idealizamos. Nós temos que buscar a profundidade da revelação do texto. Então, nota que o Caim, ele era da descendência da serpente, como está escrito, e o Abel da descendência da mulher. Você tem que entender que Jesus, o próprio Jesus disse que a Bíblia testifica a respeito dele, e os hebreus não quiseram ir a ele para terem vida eterna. Então, a Bíblia testifica a respeito de Jesus. Então, o texto bíblico, nós temos que entender o que ele está testificando a respeito de Jesus. Então, por que Deus ele se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim?
É porque Deus tem preferidos? Será que Deus tem preferidos, irmãos? Ou o significado aqui era além da história? Sempre foi. Sempre a história em si, ela não significou, ela não revelou nada em si. O próprio escritor aos Hebreus, ele disse que no capítulo 10, que o que está na lei era sombra da realidade, mas eles não tinham nada em si, eles não traziam a substância em si. Então, o Caim, ele não era, a pessoa do Caim, ele representava, ele revelava algo maior, que era o quê? A vida dele era a representação do filho da serpente, o filho da carne, o filho, né, natural. Enquanto que o Abel, ele revelava o filho da mulher, a mulher, nós sabemos que ela é a noiva, a igreja, a Eva representa a igreja, a noiva. E o Abel, então, era o filho espiritual, era o segundo filho, tá? Era aquele que pisaria a cabeça do filho da serpente. Mas você vai ver o seguinte na história, vamos prestar atenção, olha. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Por que o Caim se irou? A obra da ira, a ira é uma obra do quê? É uma obra da carne. Tá? A ira é obra, o espírito não se ira. Quando você lê o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, você vai ver lá que o amor, que é a representação de Deus, né? Você lê em 1 de João 4:8, se eu não estiver enganado, que Deus ele é amor. Então, quando você lê capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, você vai ver o amor, que a gente pode ali fazer a substituição da palavra pela palavra Deus, o amor não se ira, ele não se irrita. E por que o Caim, então, se irou sobremaneira? Porque a carne, ele é a representação do filho da serpente. A carne se ira, a carne, ela comete os erros por causa das suas obras, mas o espírito não, o espírito sempre esteve pronto. O espírito sempre esteve preparado. Então, o Caim aqui, ele se irou sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas ti cumpre dominá-lo. Então, isso aqui tudo você tem que trazer para a revelação. E esse proceder mal do Caim, esse pecado jaz à porta, esse desejo da carne contra ela mesma, será contra ela, todo desejo da carne é contra ela. O filho da serpente, ele é o carnal, é a parte carnal do homem, tá? É o entendimento carnal do homem que é o filho da serpente. Mas ele diz assim, cabe a você dominar. E nós vimos na história, meus amados, que a carne não se domina. Tanto é que quando você está lendo lá, por exemplo, em Romanos, é dito que tudo que é nascido da carne é carne, não tem salvação para a carne. Então, na revelação do texto, tá, irmãos, da história, você vai ver uma coisa que me entristecia, me indignava. Era quando eu lia que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Para assim, mas poxa vida, como que Deus ele tem partido, então? Ele tem preferido? Ele tem pessoas que ele ama mais do que as outras, alguém que ele prefere em relação ao outro, né? Ele faz divisão de pessoas, ele faz acepção de pessoas. Eu pensava isso porque eu não entendia a revelação. Só que quando é dito assim, olha, Deus amou o Jacó e aborreceu Esaú, é o mesmo caso aqui. O primeiro é o filho da serpente, é a representação da carne. Qual foi o primeiro filho? Foi o Esaú, não é? Nasceu Esaú e Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Então, o Esaú, ele representa a mesma coisa que o Caim representa aqui na história. A carne, o filho da serpente.
Então, Deus, ele não ama as obras da carne, ele não tem nada com a carne, tá, irmãos? A carne não será salva. A carne, o fim da carne é a sepultura. Toda a carne, ela vai para a sepultura, ela volta para a terra. Veio da terra e retorna para a terra. Veio do pó e retorna para o pó. Então, quando ele é dito assim lá, olha, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, Deus, ele ama o espírito, o segundo homem, tá? Que na representatividade aqui é o Cristo, é o Filho, né? Que é o segundo homem, o segundo Adão. Ele ama o segundo e se aborrece do primeiro, que é o carnal, que é o Caim, que é o filho da serpente, que desde Gênesis, né, a história vai mostrando essa revelação. Então, Deus, ele trabalha com essa dicotomia. E isso tem que ser sempre observado na história. Então, vamos dar sequência aqui para o vídeo não ficar muito longo. Versículo 8 diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então preste atenção para você ver na história aqui, olha. Se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Preste atenção. O Abel representa Jesus, irmãos, que é o homem espiritual. E o Caim representa a carne, que são a carnalidade. Essa história aqui não te lembra alguma coisa que aconteceu nos dias de Jesus? Quando o próprio povo hebreu se levanta contra Jesus e mata ele? Por que o povo hebreu se levantou contra Jesus e o matou? Exatamente isso aqui. Os filhos da carne, os filhos da serpente, se levantaram e mataram o Abel, que era a representação de Jesus. Então, isso aqui acontece desde o princípio. Quando a Bíblia disse que o diabo é homicida desde o princípio, ele se refere a essa passagem. Quem era o diabo? O diabo era o filho da serpente, era a carnalidade, é a carne. Não é um ser, né? Um ser espiritual ou algum ser poderoso que tem poder de fazer coisas más às pessoas. Não, é a carne, a carnalidade. E o Caim, então, ele inaugura, então, esse tempo, né, em que a carne se torna homicida, ela é contra o espírito. A tendência da carne é sempre batalhar contra o espírito. Então, na dicotomia de Deus, o Caim, ele se levanta contra o Abel e o seu irmão e o matou. Versículo 4, Deus diz assim, então disse o Senhor a Caim, agora conversou, ele fala com Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre toda a terra. Então, a carne, irmãos, não a pessoa, tá? Mas o filho da serpente, a carne, a carnalidade, ela é maldita sobre toda a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando levantares o solo, ou melhor, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Até aqui nós vamos ler, tá? Eu quero, com a ajuda de Deus, irmãos, trazer sempre essa sabedoria da parte dos irmãos, aos irmãos. Eu sei que o texto aqui está ficando grande, o texto está ficando grande, mas é interessante que os irmãos entendam a revelação.
Eu sei que pode aparecer alguma dúvida aí, alguém que vai dizer, não é assim que funciona. Mas observe e vê se não tem coerência naquilo que nós estamos falando. Tá? Ver se isso aqui não traz para você uma melhor revelação do que aquilo que nós tínhamos visto no sistema, tínhamos aprendido no sistema. Então fala, viva, né, essa revelação. Então, quando o Filho do Homem, ele cai, aqui em Gênesis, que nós começamos no princípio, na origem da coisa, né, da situação, a própria Bíblia, irmãos, diz que também ele foi levantado, o Filho do Homem também foi levantado na pessoa de Cristo. Mas isso eu vou deixar para um outro dia, tá, irmãos? Eu vou deixar para uma outra hora para estar falando isso com os irmãos. Talvez no próximo vídeo eu consiga falar isso com os irmãos. Desde já eu quero agradecer o seu tempo aqui conosco, tá? Muito obrigado. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e tenha uma ótima semana. Bons dias para vocês. Saiba que vocês estão na mão de Deus e que Deus tem o domínio de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Não se desespere, você é um filho de Deus. Aquilo que a religião tratou conosco, nos colocando medo, muitas vezes, a respeito do diabo, aquilo que era a carne, aquilo que era o entendimento, né, trazido por eles, muitos viveram atemorizados, e hoje nós temos ouvido, irmãos, muitas pessoas livres já desse sistema religioso. Pessoas que estavam nas grandes igrejas, hoje têm acompanhado a pregação dos irmãos e têm se libertado, se livrado desse entendimento muito severo, né? Esse entendimento onde as pessoas são escravizadas porque elas não têm a revelação, elas nunca foi ensinado a elas a revelação bíblica. Então eu quero agradecer a Deus pela grande oportunidade de eu estar chegando até vocês, de eu estar podendo falar isso com vocês, porque enquanto a gente não tinha esse canal no YouTube, nós falávamos para poucas pessoas e hoje nós já estamos, né, falando para um número maior de pessoas e nós cremos que vamos falar muito mais, tá? Com a ajuda de vocês, quando vocês divulgam, quando vocês passam, né, o vídeo para outras pessoas assistirem, isso vai chegando a um alcance maior de pessoas, onde elas terão a possibilidade, então, de compreender os textos bíblicos e viver essa liberdade que nós temos vivido. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem em paz e até o próximo encontro. Deus seja louvado.